Depois de comer 2 bodes assados, os cangaceiros tinham passado a tarde jogando baralho e bebendo. Nem todos os chefes de subgrupos haviam atendido ao chamado de Virgulino. Corisco, ainda chateado com os recentes desentendimentos com o capitão, era um deles. De noitinha, embriagados, depois de entornar todas as cachaças e conhaques que lhe haviam sido levados por Pedro de Cândido, quase todos se recolheram às barracas para dormir. No dia seguinte, logo após o raiar do sol, deixariam Coito em busca de um novo pouso. Depois de passar a tarde inteira costurando roupas novas para o sobrinho de Lampião, Sila e Maria decidiram espairecer, jogando conversa fora em uma das enormes pedras que rodeavam as barracas. Como não gostava de fumar perto de Virgulino, Maria pediu para que se sentassem um pouco mais afastado das tendas. Estava contrariada. Naqueles dias, havia se desentendido com o marido. Ele não gostava de seu novo corte de cabelo, mais curto do que o habitual, e ela estava irritada com sua relutância em deixar o cangaço. Confidenciara a Sila que estava fastigada daquela vida. Sonhava em largar tudo, recuperar a Expedita e fugir com Virgulino para o Mato Grosso, onde seria possível viver anonimamente como um simples casal de fazendeiros vindos do Nordeste. Igualmente cansada, Sila ouvia as queixas da amiga com o olhar perdido no horizonte. Seu topor seria interrompido pela visão, em meio à escuridão, de uma discreta luzinha acendendo e apagando. Cutucou Maria. Perguntou se aquilo não era uma pessoa fumando. A chama lembrava aquela formada na ponta de um cigarro, quando alguém traga a fumaça. Aborrecida, a rainha do cangaço fez pouco caso da cisma de Sila. Deve ser algum vagalume, disse encerrando a conversa. Desejou-lhe boa noite e foi dormir. Quando entrou na sua barraca, Sila ainda pensou em comentar sobre a luzinha com Zé Sereno. Mas como ele já pegara no sono, deixou o assunto para depois. Tentou afastar a preocupação, pensando que se Maria, com tantos anos de cangaço, dizia ser um vagalume, então certamente não era nada. Adormeceu. Acordaria no dia seguinte com o barulho de tiros e gritos. O breu da madrugada começou a se dissipar pouco depois das 4 horas da manhã, naquele 28 de julho de 1938. De suas posições, os soldados começaram a perceber o cenário diante de si se transformar. Em meio às pedras e quixabeiras, viam tomar forma dezenas de barracas espalhadas pelo plano inclinado do terreno. Quando os raios solares finalmente iluminaram o ambiente por completo, perceberam os primeiros ruídos. Da barraca mais no canto da grota, saiu Virgulino Ferreira da Silva, do alto de seu 1,74 m, ar macilento e postura curvada. Puxou uma oração, o ofício de Nossa Senhora, que roga que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. E acompanhado pelos cabras recém-despertados, alguns deles ainda levemente embriagados pela farra do dia anterior, rezou por alguns minutos. Entrincheirados atrás das pedras, os soldados estudavam a cena enquanto aguardavam o sinal do tenente João Bezerra para o ataque. Viram quando Maria deixou a barraca, esquentou a água do café e preparou a bebida para o grupo. Observaram o ritual de higiene matinal de Virgulino, lavando o rosto e fazendo bochechos, e espiaram alguns cangaceiros mijando nas pedras próximas. Alguns cabras desmontavam suas barracas quando um deles, amoroso, notou uma movimentação estranha nos arredores. Tem macaco! Tem macaco! Desatou a gritar. Como João Bezerra permaneceria impassível, os soldados deram início ao ataque, desconsiderando a orientação para que só o fizessem
mediante seu aceno. Saraivadas de tiros, vindas de todas as direções, atingiram as pedras, arrancando-lhe lascas e formando faíscas. Pegos de surpresa, desarmados, restou aos cangaceiros tentar a fuga ou pegar os fuzis próximos às barracas. Um dos primeiros tiros atingiu a cabeça de Virgulino Ferreira da Silva. O capitão, o rei do cangaço, o terrível e invencível monarca das caatingas, caiu sobre as pedras. Lampião finalmente estava morto. Ao ser acordada com o barulho do tiroteio, uma atônita Sila conseguiu deixar a barraca e se unir a Enedina, criança e Dulce. Os quatro tentavam subir uma encosta quando um tiro atingiu a cabeça de Enedina. Sila nunca esqueceria da sensação de ter a roupa e a face sujas com os miolos da colega. Seguiu correndo para longe do epicentro do combate, passando a toda velocidade por entre os mandacarus e rasgando a pele do corpo e do rosto com os espinhos. Maria estava com uma bacia na mão quando levou o primeiro tiro na barriga. Ela agonizava, com as mãos sobre o ventre, no momento em que o soldado Sebastião Vieira Sandes puxou o facão e degolou Lampião. Depois teria emprestado a arma para que o colega José Panta de Godoy fizesse o mesmo em Maria de Déa. Também aproveitou para dar um tiro na cabeça do cachorro Guarani, que corria de um lado para o outro e grunhia, assustado com o barulho dos disparos. O cão tombou perto de Maria. Conforme contaria depois, o soldado Godoy ignorou os suplícios da cangaceira para que a deixasse viver. Assim como os jurados de morte de Lampião tentavam apelar para os bons sentimentos de sua mulher, ela teria contado a Godoy ter uma filha para criar. Ele não se sensibilizou. Com um só golpe, arrancou-lhe a cabeça ainda com vida. Conforme seu relato, para ajudar o sangue a escorrer. Estava surpreso com a quantidade que jorrava pela base. Bateu com a mão no topo do crânio. Depois, para estancar a sangria, enfiou os dedos dentro do tutano. Admirou-se com sua coloração de um branco danado. Depois de se livrar da trabalhosa tarefa, ainda de acordo com a história contada pelo próprio Godoy, usou a boca do fuzil para levantar a parte de baixo do vestido de Maria. Chamou a atenção dos outros soldados para a cor da calcinha que ela usava naquela manhã. Era encarnada, como descreveria. Ao todo, 11 cangaceiros foram assassinados nos cerca de 20 minutos que duraram a chacina de Angico. Entre os soldados, houve apenas uma baixa, a do soldado Adrião Pedro de Souza, ao que tudo indica, vítima de fogo supostamente amigo. Segundo se comentaria por anos, em todo o Baixo São Francisco, Adrião fora morto por encomenda de um marido traído. Um colega aproveitara a ocasião da chacina para dar fim ao Dom Juan sem levantar maiores suspeitas. Zé Sereno conseguiu escapar, assim como o cabra amoroso, cujo grito deu início aos disparos, e o novato José, sobrinho de Virgulino. Balão fugiu com uma alpercata no ombro e outra no pé direito. Nervoso, não conseguiu se calçar. Mergulhão, irmão de Sila, também seria fuzilado. Todos tiveram suas cabeças cortadas. Embora não houvesse obedecido à ordem de João Bezerra para atirar apenas ao seu sinal, a maioria dos soldados concordou em depositar os pertences recolhidos dos cangaceiros em um só monte para ser dividido posteriormente. Mané Velho se recusou a lhe entregar o apurado, o que incluía as mãos de Luiz Pedro, arrancadas para que, longe dali, conseguisse extrair os anéis dos dedos.
Nos Bornais e na barraca de Maria e Lampião, os oficiais pegaram joias, uma fortuna em dinheiro, cuja verdadeira quantia seria para sempre um mistério. E 2 caixas repletas de cartas trocadas entre o cangaceiro e os coronéis e políticos influentes do Nordeste. Havia também, segundo boatos, uma foto do capitão com um famoso tenente da polícia alagoana. Aqueles documentos seriam devolvidos aos interessados mediante pagamento de alta quantia para que não fossem extraviados e chegasse aos jornais. Antes de deixar a Grota do Angico e recolher os objetos e o butim dos cangaceiros, a tropa do tenente João Bezerra e do sargento Anissete Rodrigues acomodaram as 11 cabeças dos cangaceiros e o corpo do soldado Adrião na embarcação. Deixaram os corpos decapitados dos bandoleiros ao relento, para deleite dos urubus. O de Maria seria abandonado com as pernas abertas e um pedaço de madeira enfiado na vagina. Um detalhe chamaria a atenção de um soldado condoído que se demorara observando-lhe os restos mortais. Sua mão direita, pálida, escapando do vestido. É uma louça essa mãozinha, observou o homem. Quando Maria Gomes de Oliveira morreu, nasceu definitivamente para a história Maria Bonita. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.